Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, corpo me preparaste. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Falar sobre a humanidade e divindade de Cristo tem sido uma tarefa difícil. O inimigo sabe da importância deste tema e tem criado muita confusão em cima disso. Porém, Cristo, ao falar sobre os mais variados assuntos, apresentava exemplos para ilustrar o que ensinava. Poderia ele também, neste assunto, nos deixar algum exemplo que nos capacitasse a entender de forma mais simples algo que aparentemente é tão complexo? Existem exemplos do Novo Testamento relacionados ao reino dos céus que se entendem mesmo na superfície da Bíblia, como a rede de pesca, a lavoura, a figueira e outros que ele deixou claro em suas apresentações. Mas também existem muitos exemplos no Velho Testamento, alguns igualmente simples e claros, como o Cordeiro, como sendo o próprio Cristo, e outros mais difíceis ou mais profundos, como sejam o santuário e suas lições. A verdade é que quanto mais fundo cavamos, mais e mais exemplos e lições encontramos, e com um brilho cada vez mais intenso. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso é para aviso nosso, a nós a quem os séculos do fim têm chegado. Estamos recebendo pelo menos 100 anos de margem, no mínimo, para fazer parte deste grupo a quem é chegado o fim dos séculos, e a quem tudo foi dado como figuras. Você realmente acha que ainda temos 100 anos à frente até a volta de Cristo? Se você tem menos de 70 anos e acredita, por exemplo, que Cristo pode vir em 30 anos, a possibilidade de você vê-lo vindo nas nuvens do céu. Mas independente disso, com certeza absoluta a mensagem é para você, pois diz que tudo nos veio como figuras. A mensagem apenas se torna ainda mais importante a nós, a quem o fim dos séculos com certeza tem chegado, do que a todos os que viveram em outros séculos. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Veja o que encontramos escrito no ano de 1906. Os 10 mandamentos foram proferidos pelo próprio Deus, escritos por sua própria mão. São de composição divina e não humana. Mas a Bíblia, com suas verdades dadas por Deus, expressas na linguagem dos homens, apresentam a união do divino com o humano. Tal união existia na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e o Filho do homem. Assim, é verdade quanto à Bíblia, como acerca de Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A Bíblia aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas dadas por inspiração de Deus, segundo Timóteo 3,16. No entanto, acham-se todas elas expressas em palavras de homens. O Ser infinito, por meio do seu Santo Espírito, derramou luz na mente e no coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, corporificaram eles próprios o pensamento e linguagem humana.
Mensagens Escolhidas, volume 1. Vejamos então novamente. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. As palavras de Deus foram corporificadas, ou dizer, ganharam corpo quando foram escritas em tábuas de pedra. Até então eram apenas repetidas de pessoa a pessoa e ficavam registradas somente na mente de cada uma delas. Chega um momento, porém, que não somente os mandamentos de Deus são corporificados na rocha, mas também suas demais palavras passam a ser escritas em tabletes de pedra ou de argila. À medida que o tempo passa, as pedras são substituídas por papiros, os papéis antigos, tendo este nome exatamente por ser extraídos de uma planta que assim se chama, e gradativamente foi sendo melhorado, finalmente dando lugar ao papel extraído das árvores, assim como os conhecemos hoje, e assim também imortalizadas as palavras de Deus, recebendo uma melhor e mais exata expressão e alcance a todo ser humano. Seriam todos estes exemplos do curso da escrita divina apenas o resultado da evolução natural da sabedoria humana? Ou estava Deus conduzindo passo a passo este desenvolvimento a fim de nos ensinar algumas preciosas lições? Cremos, assim como os ateus e sábios segundo o mundo, que tudo isso se dá ao acaso? Ou realmente cremos que, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos? 1 Coríntios 10, 11. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, irá demonstrar de uma forma prática, em figuras, em símbolos, algumas lições importantíssimas que o ser humano deveria aprender em relação a si mesmo e a Cristo. Em algum momento da história terrestre, assim como a lei de Deus foi escrita na rocha, Cristo, o ser divino, a rocha, sairia do Pai, a grande rocha simbolizada em Daniel como uma grande montanha, receberia um corpo e passaria a ser o mediador entre os homens e Deus. Estaria atuando como mediador, como mensageiro de Deus, pois Deus falaria aos profetas através do seu Filho. Representaria, através de diversos símbolos e profetas, o caráter de Deus aos homens, assim como a lei de Deus na rocha revelaria e revela o caráter de Deus, o Pai, aos homens, e a palavra de Deus, registrada também por Moisés e os demais profetas do Velho Testamento, estaria sendo registrada em pedaços de rocha, simbolizando também o próprio Cristo, o divino e apenas divino Filho de Deus até aquele momento. Passa o tempo e surge o papiro. E a palavra passa a ser registrada por profetas não menos inspirados, não mais em pedaços de rocha, mas em um novo material, bem mais fraco, bem mais simples, mas ao mesmo tempo sendo aperfeiçoadas as formas da escrita, das letras, tornando-a mais acessível, mais compreensível e bem mais fácil de ser manuseada. Estes papiros eram os rolos que os sacerdotes usavam e liam na sinagoga, dos quais Jesus leu um, quando lhe foi dado, por exemplo, ler Isaías estando no templo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Passa um pouco mais o tempo e chega um momento em que os discípulos atestam visualmente da rocha prometida, pois Cristo, o Filho do Deus vivo, se faz carne, e corporificado agora, porém de outra matéria, ou dizer, de outra forma e substância. Não mais como o divino Filho de Deus, como tendo o aspecto do Filho de Deus, conforme visto pelo rei Nabucodonosor, mas agora nele não havia parecer nem formosura. Surge Jesus, o Filho do homem, nascido de uma mulher, sem parecer nem formosura, com um corpo infinitamente mais fraco, mais simples, mas que irá tornar mais acessível, mais compreensível e bem mais fácil de ser manuseada a palavra, além de nele mesmo, em seu próprio corpo, revelar o caráter de Deus, dantes escrito na rocha como um exemplo dele mesmo, o Cristo. Assim como hoje escrevemos em papel que substituiu a rocha,
Cristo viria com uma natureza não mais extraída da grande rocha que é o Pai, mas com uma natureza extraída de um ser humano, da árvore simbolicamente de onde veio o papel, assim como quando comparou os homens a árvores. Veja Marcos 8:24, mostrando sua plena humanidade, sujeito ao fogo do inferno como todos nós, se pecasse. Lembre-se, por favor, que Paulo comparou os homens e suas obras com madeira, feno e palha, enquanto os filhos de Deus comparou com ouro, prata e pedras preciosas. E por quê? Porque pedras não queimam, mas árvores queimam, como ele mesmo atesta que o fogo provará a obra de cada um. 1 Coríntios 3:13. Mas se Cristo então veio a esta terra plenamente humano, como pôde morrer a segunda morte, o inferno, e voltar? Não teria que ter morrido como pedra, ou dizer, como plenamente divino? Esta é a maravilha do Evangelho. Assim como o caráter de Deus, os 10 mandamentos, foram imortalizados na rocha, assim também o caráter dos filhos e servos de Deus é imortalizado nos livros do céu. E no dia do julgamento, se este caráter assimilou a sua lei, que revela o caráter de Deus, embora sujeitos à morte, o sono da morte, ressurgirão imortalizados, pois que este caráter sobrevive à sepultura, já que imortalizado está nos livros do céu. Isso equivale a dizer que a pessoa é salva pelo seu caráter? Não, pois esse caráter não tem em si méritos suficientes. Mas tendo o sangue de Cristo aposto ao lado do seu nome e sendo reconhecido pelo Pai e pelo Filho como sendo seus, recebem novamente o Espírito de vida do Pai através de seu Filho e ressurgem. Assim como o Filho de Deus, tendo revelado o caráter do Pai nesta terra, foi levantado da sepultura pela expressa ordem de Deus. É fantástico perceber que o papel, como o conhecemos, só foi inventado no ano 105 depois de Cristo, ou seja, somente depois da morte de Cristo e, mais precisamente ainda, somente após morrer o último dos discípulos que o viu de forma visível nesta terra, João, e que morreu precisamente por volta do ano 100, segundo os historiadores. Até o Velho Testamento, tudo era registrado em pedras, pois o Cristo prometido mantinha-se somente divino, seu corpo era divino, da natureza mineral. Mas iniciando-se o Novo Testamento, o Cristo prometido vem com uma natureza completamente diferente, extraído de um outro reino, o reino vegetal, por assim dizer, simbolicamente, numa lição e simbolismo que não pode ser desconsiderada ou vista apenas como mera coincidência. A promessa de Deus de que faria uma aliança com o seu povo depois daqueles dias, em que Jesus já estaria morto e ido ao céu, era de que: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10:16. Nosso Pai Celestial hoje não mais escreve na rocha a sua lei, mas tendo Cristo, seu divino Filho, a rocha viva, assumido a natureza humana, uma natureza não mais comparada ao reino mineral, mas do reino vegetal, porém tendo escrito nesta natureza a perfeita lei de Deus e refletindo nesta natureza o perfeito caráter de Deus, torna possível agora a todo ser humano que Deus cumpra sua promessa em todo ser humano que assim o quiser, embora esses seres humanos sejam também árvores sujeitas ao fogo do inferno. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. Dos pedaços de pedra do Velho Testamento fluíam águas da vida em forma de letras inspiradas por Deus, que refrigeravam os nossos irmãos no passado. Da rocha que simbolizava Cristo, fluíam as águas que alimentavam nossos irmãos em sua caminhada rumo à terra prometida terrestre. Hoje, não mais de substâncias de pedra fluem águas da vida ao ser humano. Embora tendo sua origem no trono de Deus, a grande rocha, estas águas devem passar por baixo das duas árvores que se unem como uma só árvore, de um e do outro lado do rio, conforme vemos no livro do Apocalipse. Estas árvores, unidas como se fossem uma só, de um lado e do outro lado do rio,
como estavam aqueles dois anjos ali vistos por Daniel, um de cada lado do rio, representam o nosso amado Salvador, que através de anjos nos envia ainda a sua palavra. Daniel 12:5. E ainda que esteja de um lado do rio, na outra margem, na margem celestial, está unido à nossa natureza por laços que jamais se partirão e jamais nos abandonará, ainda que estejamos nesta outra margem, em um mundo de pecado. Está ligado a nós tão firmemente quanto estão ligadas aquelas duas árvores, e nada nem ninguém poderá nos separar dele, e nada nem ninguém pode nos impedir de receber em grande abundância as águas da vida, pois Jesus Cristo as revela a nós pelo seu Espírito, e uma vez que bebamos desta água, e ligados à árvore do outro lado da margem, também dessas pequenas árvores que somos nós, passam a fluir aos outros também a água da vida. Resta que finalmente, ainda que sejamos árvores, uma vez conectados à grande rocha, uma vez convertidos, não mais somos vistos como árvores, mas assim como Jesus, o humano, o Filho do homem, a árvore da vida, era reconhecido pelos seus discípulos como Cristo, o divino Filho de Deus, a rocha eterna, assim também nós agora, embora diante do espelho apenas enxerguemos uma pequena árvore sujeita ao fogo, devemos pelos olhos da fé crer que aquele que assumiu outra natureza para nos resgatar, também nos dará uma outra natureza, não mais sujeita ao fogo, assim como prometeu e assegurou aos seus discípulos uma vez convertido a ele. Pois também eu te digo que tu és Cefas, pedrinha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Tenha em mente que esta promessa a Pedro somente pôde ser dada a ele quando respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Reconhecer a plena natureza humana de Jesus, mas entender que ele é e sempre será eternamente o Filho de Deus, ainda que em uma natureza completamente humana, é que demonstrará que você passou de uma árvore sujeita ao fogo a uma pequena, mas preciosa pedrinha que compõe a grande igreja de Cristo, que não se queima e que, ligado àquela maravilhosa árvore do outro lado do rio, jamais terá as portas do inferno prevalecendo sobre ti, ou dizer, não mais as portas do inferno terão poder sobre você. Pense nisso e que Deus seja contigo. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer com que este material alcance mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.